Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vez no meu canal Cláudia Souza, o Amor é Palavra. Hoje eu vou falar de uma palavra muito bacana que Paulo deixou aqui para nós, a respeito de Jesus, a respeito da palavra, a respeito da Bíblia. E eu queria compartilhar com vocês. Mas antes, eu gostaria que vocês pudessem deixar o like de vocês, compartilhar com alguém e se inscreva para que vocês possam receber novas palavras, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre as epístolas de Paulo a Timóteo. Que são essas epístolas, né? São as cartas que Paulo, já no finalzinho da vida dele, escreveu para Timóteo, lá em Efésios, na cidade de Efésios. Por quê? Porque o que estava acontecendo naquela época é que a igreja estava tendo algumas instabilidades, né? Porque os falsos profetas daquela época, que eram os mestres, né, da lei lá, os fariseus, estavam causando assim muito problema na igreja de Cristo, divisões, né, heresias. E então Paulo ficou muito preocupado com isso, né? Ele ficou sabendo, e ele tinha Timóteo como se fosse um filho em Cristo. Então ele escreveu essas cartas para Paulo escreveu essas cartas para Timóteo, né, e também para Tito. E o que ele quis dizer, né, nessas epístolas? Nessa preocupação eles estavam ajudando o Timóteo a manter a organização, a estrutura da igreja, porque as pessoas estavam se perdendo, né? No meio das confusões, né? Igual os dias de hoje, quantas vezes que você está numa igreja, você está sendo abençoado, você está sendo doutrinado, aprendendo a palavra, e aí começa aqueles levantes, né? De falso mestre, de pessoas que não têm um compromisso sério com as coisas de Deus, né? Aí começa com aquelas divisões na igreja, com fofocas, com mentiras, com traições, coisas que não agradam o coração de Deus, né? E isso foi deixando o povo de Deus muito triste. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Que a igreja de Cristo somos todos nós. É muito importante a gente frequentar a igreja, frequentar congregações, muito importante, mas a gente tem que estar sempre em vigilância, né? Porque o nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. O nosso olhar tem que estar em Deus, não no homem. Porque se a gente ficar olhando para o homem, olhando pelos pecados, né, do homem, olhando para as mentiras, a gente não fica em lugar nenhum, né? E a gente tem que estar sempre em oração para que o Espírito Santo nos guie e nos mostre o lugar certo que a gente tem que ficar. Às vezes o Senhor nos afasta de alguns lugares, não porque a gente às vezes quer, mas porque o Senhor tem propósito em tudo nas nossas vidas. E às vezes a gente afasta um pouco, depois a gente volta, mas o importante é não afastar de Deus, não afastar da palavra. É confiar, né? E pedir a Deus para que Ele sempre te coloque no lugar onde você vai ser usada, ou usado, no lugar que você vai ser abençoado, que você vai ter um aprendizado, né? Então, naquela época, já existia isso, né? Então, a igreja daquela época é como os de hoje também. E isso nos mostra que a Bíblia, ela é uma palavra da verdade, né? Que ela nos mostra a verdade que até hoje está acontecendo, né? Por isso que a gente fala que a Bíblia é um manual, né? Um manual que Deus deixou pra gente,
porque ela está o tempo todo, no passado, no presente e no futuro, porque ela é a palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui para vocês hoje uma palavra que está em 2 Timóteo 3,14, do 14 ao 17, né? É uma passagem que vai falar aqui sobre a Bíblia. Então, olha, tu, porém, permanece que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, de que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma passagem linda aqui que está em Timóteo, né? Mostrando por que são feitas as escrituras, por que a gente precisa da escritura, por que Deus deixou esse manual maravilhoso. Porque a Bíblia Sagrada, essa escritura sagrada, Deus deixou então pra gente poder ter, pra gente poder aprender a ser sábio, né? Pra gente poder ser repreendido na hora certa, na hora que precisa, ser corrigido na hora certa, para que a gente tenha educação na justiça, ou seja, para que a gente aprenda com Deus a justiça da terra, a justiça dos homens, a justiça de Deus, né, para que a gente possa ser uma pessoa de um caráter segundo o coração de Cristo. Então, por que será que aqui em 2 Timóteo 3 ele deixou essa passagem? Já é uma organização da igreja, né? Porque para a gente começar a crer e a confiar em Cristo, a gente tem que saber, né? Mas por que existe a Bíblia? Então, a Bíblia é para isso, né? Ela foi feita para isso, para que nós nos tornemos cada vez mais sábios, corretos, educados, perfeitos e hábeis, né, na palavra. Porque se a gente aprender o que está na Escritura, a gente tem o melhor manual que existe na terra, no céu, que Deus deixou para nós. Então, o que estava acontecendo naquela época, lá em Éfeso? Estava acontecendo uma bagunça, né? Uma bagunça com aqueles homens, aqueles falsos mestres, né? Profetas, pessoas que estavam fazendo facções, né? Das pessoas que estavam interessadas em aprender as coisas de Deus, que estavam sendo doutrinadas por Timóteo, por Tito, que eles tiveram assim uma pequena passagem pastoral naquela cidade, mas foi assim uma passagem muito gratificante, porque enquanto eles estiveram lá doutrinando a palavra, ensinando a palavra, a igreja pôde ser uma igreja organizada, né? Abençoada. Então, como Paulo ficou muito preocupado com isso, ele enviou essas epístolas para eles, né? Então, outra passagem aqui, a gente está lá em 2 Timóteo 4:3, né? Vou ler para vocês. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que segundo sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportai as aflições e faz um trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Aí, aqui é uma passagem de Paulo falando, né, para a igreja, que haveria
tempos em que as pessoas estariam, né, se perdendo nas suas próprias cobiças, né, onde que a igreja não estaria mais, assim, obedecendo, né, estaria em facções, estariam com as suas próprias doutrinas, com seus próprios interesses, né, ele já estava advertindo, né, que a igreja haveria essas divisões, mas que nós que cremos em Cristo, nós deveríamos, né, nos suportar as aflições e fazer o nosso trabalho de evangelista, que é o que Cristo nos deixou, né, que é o que Cristo nos pediu para que nós fizéssemos, a pregar a palavra dele, né, aprender, e é no ID. Então foi uma palavra muito importante. E outra palavra que está aqui também, em 2 Timóteo 3, 11 e 12, que eu vou ler para vocês. É, 3, 11, 12. Paulo falando, né, para Timóteo. Várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De várias. Ora, todos quanto querem viver, segundo piedosamente em Cristo, serão perseguidos. O que Paulo falando aqui para Timóteo, né? Para que ele mostrasse isso nas igrejas, que se a gente que segue a Cristo, que a gente que quer estar perto, que quer ser salvo, que quer aprender de Cristo, que quer aprender, trazer a palavra, estar junto, para a gente não se afligir, né? Para a gente não temer, porque as perseguições, elas viriam. Ele estava ali falando que ele teve várias perseguições, várias, mas de todas elas o Senhor o salvou. E ele estava falando ali também para nós que viver com Cristo é isso, é ter perseguições. Então, todos nós que abrimos mão de viver uma vida melhor, uma vida mais sábia, uma vida mais santificada, uma vida mais plena com Cristo, a gente ele já tinha advertido que a gente estaria sendo afligido. Cristo nos diz, né, que no mundo a gente teria as aflições, para a gente não temer, porque no mundo nós teríamos aflições. Porque viver com Cristo não é fácil, não é fácil. Não vou falar para vocês que viver com Cristo é fácil, não, não é fácil. É perseguições, é problemas, né? É muitas batalhas, mas eu vou te falar uma coisa para vocês, vale a pena. Cada perseguição, cada problema que você enfrenta. Por quê? Porque Cristo nunca nos abandona, porque nós somos renovados com Ele. Sabe? É a gente saber que essa terra aqui, tudo vai passar. É só a gente saber que viver com Cristo, mesmo através de perseguições, nós temos esperança e sabemos que Ele vai voltar, né? Ele vai nos resgatar. A gente tem certeza que a gente não tem só essa vida aqui, né? Que a gente vai ter com Ele uma vida eterna. Então, quando a gente sabe que Deus deixou pra gente essas palavras, essa esperança de vida, aí eu digo para vocês que vale a pena, sabe? Vale a pena sofrer com Cristo. Porque o sofrimento, ele é passageiro. Porque logo o Senhor nos dá abundância de coisas boas. Ele nos renova a cada manhã. Sabe? A gente às vezes chora, a gente passa problemas. Mas tudo passa rápido. Quando a gente tem Cristo, a gente consegue suportar de maneira sobrenatural, de uma maneira mais fácil, né? Não é fácil, a carga é muito grande às vezes. Às vezes a gente acha que não vai suportar, sabe? Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, né? Tem momentos que a gente acha, meu Deus, o Senhor me esqueceu, não é possível que eu possa estar passando tanto problema. Quem nunca já passou tudo isso? Eu, assim, tenho várias coisas para contar, várias coisas que eu já passei, vários problemas, várias tristezas, várias perseguições. Até hoje eu sofro perseguição,
sabe, perseguições infinitas. Mas eu sei que tudo vai passar. Por quê? Porque eu sei naquele em quem eu creio. Então vale a pena crer em Cristo, sabe? Desde a época de Paulo ele já falava, né? Ele já sofria perseguições, os apóstolos sofreram perseguições. Todo aquele que hoje quiser receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai sofrer perseguições. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, essa perseguição é válida. Por quê? Porque nós cremos num Deus tremendo e nós sabemos que essa perseguição vai passar. Porque o inimigo ele está aqui, né, ao redor. Ele vai querer nos perseguir mesmo. Mas se a gente tem Cristo no nosso coração, nas nossas vidas, nós somos fortalecidos, nós somos renovados. Com Cristo nós podemos todas as coisas. Nós não temos medo, entende? Então, em 1 Timóteo ele fala também da justiça, né? Que nós devemos seguir a Cristo porque nós devemos estar na justiça, na fé, no amor, na constância, na mansidão. Tudo isso, quando a gente está com Cristo, a gente consegue se fortalecer e tomar posse de tudo isso que eu falei, tomar posse da justiça no Senhor, tomar posse na fé, tomar posse no amor, tomar posse na constância, na paciência, na tolerância, tomar posse. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza que a gente vai ter uma vida eterna com Deus. E as perseguições, elas vão passar, sabe? Ainda que você se sinta abandonado, ainda que você se sente com medo, rejeitado, injustiçado, desprotegido, inseguro, mas saiba, vai passar. Toda perseguição passa, tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus passa. Mas se você estiver juntinho do Senhor, se você estiver firme com Ele, tudo vai ficar mais leve. A gente consegue passar por tudo isso numa leveza que as pessoas não acreditam. Que as pessoas não acreditam, comentam até. Porque que aquela mulher tem, que aquele homem tem, que está passando aquilo tudo. E ainda assim está lá firme, em pé, está conseguindo, está rompendo. Por quê? Porque nós sabemos naquele em que nos segura, naquele que não é firme conosco, naquele que nós podemos confiar todos os dias. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus, vocês guardem, que vocês tenham fé, que vocês tomam posse dessa palavra, sabe? Não desanime, sejam firmes em Deus, creiam, porque Deus é todo poderoso para poder nos proteger. Ainda que a igreja esteja a igreja que eu falo, não só a igreja física, mas nós, a igreja, as pessoas, estejam todas em confusão, desarmonia, né? em heresias. Vamos ter fé, vamos passar por cima de tudo isso, porque Deus é a nossa igreja. Porque a gente sabe que no momento certo Deus nos colocará no lugar certo, com a pessoa certa, com as pessoas certas, com os amigos certos, entende? Então é isso, deixo para vocês com todo carinho. Ficam firmes, ficam com Deus, que Ele abençoe cada um de vocês, tá? E segue lá o meu canal, dê o seu like, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra. Hoje a palavra foi de 2 Timóteo, né? Foi uma palavra benéfica para nossas vidas, para a gente aprender um pouquinho mais. E se você quiser conhecer um pouco mais da palavra, a Bíblia Sagrada, segue lá o pastor Rodrigo Silva. Estou fazendo curso com ele, faça você também. A Bíblia comentada com o Rodrigo Silva, estou deixando o link aqui embaixo. Compre o curso dele, é um curso com baixo custo, que vale muito a pena. Você vai aprender muito, uma pessoa de Deus. Eu estou gostando, então creio que você vai gostar também, tá? Segue ele lá, compre lá o curso, né? Um projeto muito abençoado, que vai te abençoar grandemente.
Amém? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.